Na parte de terça-feira, conhecer o Filho é conhecer o Pai. João descreve como Jesus realizou atividades que apontavam para o Pai. Cristo explicou quem é o Pai e mostrou qual é o relacionamento dele com o nosso mundo. Tudo isso está de acordo com João capítulo 1, verso 18, que diz que ele, Deus, foi revelado através do Filho. O Filho revelou o Pai, João 1,18. Ninguém jamais viu o Pai. A palavra Pai ocorre 136 vezes no Evangelho de João e 18 vezes nas cartas de João, totalizando mais de um terço dos usos no Novo Testamento. O discurso de despedida de Jesus, em João 17, é um dos textos de João em que ele revelou o Pai mais plenamente. Jesus era o representante do Pai na terra e veio para cumprir em carne humana a vontade do Pai. Jesus Cristo disse que em todas as coisas ele procurava fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. João 5,30. Ainda que pareça surpreendente, essa afirmação mostra que Jesus, como ser humano, estava plenamente rendido ao Pai. Em 33 anos, ele viveu seu estado de humilhação. O estado de humilhação de Jesus se refere à sua encarnação, 33 anos na terra, quando ele agiu como homem, vivendo como homem, não como Deus. Muitos usam os textos bíblicos que falam do período da humilhação de Jesus, de 33 anos na terra, para dizer que Jesus não é Deus, porque existem textos que demonstram que Jesus, como homem, vivia na dependência do Pai. Mas, queridos, esse é o período da humilhação de Jesus Cristo. Isso não quer dizer que Jesus não fosse Deus. Ele estava vivendo como homem, como nosso exemplo, na dependência do Pai. Jesus disse também que havia sido enviado pelo Pai para concluir a obra que havia recebido, a salvação da humanidade, e que o próprio Pai dava testemunho dessa obra. Cristo proclamou que o Pai o tinha enviado para ser o único meio de acesso da humanidade para Deus. O Pai deseja que as pessoas obtenham a vida eterna, encontrada em Jesus, que promete ressuscitá-las no dia da ressurreição. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 7 e o verso 16. João capítulo 7 e o verso 16. Leia comigo. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. As doutrinas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, tudo era a revelação do Pai, através do Espírito Santo, feita a Jesus Cristo. Jesus Cristo era uma possessão do Espírito Santo. E o Espírito Santo dizia onde Jesus devia ir, onde ele não deveria ir. O Espírito Santo lia os pensamentos das pessoas e transmitia isso a Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando você lê os evangelhos, aparentava ler os pensamentos das pessoas. Mas como homem, ele não podia ler os pensamentos das pessoas. Então, como é que ele conhecia o que as pessoas estavam pensando? Porque o Espírito Santo transmitia isso para Jesus, porque Jesus era uma possessão do Espírito Santo. O Espírito Santo habitava nele plenamente. Lemos agora em João capítulo 8 e o verso 38. Evangelho de João capítulo 8 e o verso 38. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Jesus está falando assim como vocês aprenderam do seu Pai terrestre, eu aprendi do meu Pai celestial e faço as obras dele. Em João capítulo 14 e o verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Evangelho de João esclarece muito bem esse relacionamento íntimo entre o Pai e o Filho. O Pai estava no Filho e o Filho estava no Pai. Como é que o Pai vivia no Filho? Através do Espírito Santo. Queridos, como é que o Pai pode viver em você? Através do Espírito Santo. Como é que você pode receber a mente de Jesus e pensar como Jesus? Através do Espírito Santo. Bendito seja Deus pelo Espírito Santo. Lemos também em João capítulo 14 e o verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Lemos também em João capítulo 15 e o verso 1.
Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Jesus está dando a entender que o pai o plantou nesta terra para ser a videira verdadeira. O pai é o lavrador. Ele me plantou neste planeta Terra para que eu seja a videira verdadeira. Existe uma íntima relação entre a videira e aquele que plantou a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Leia também o verso 9 e o verso 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Como é que Jesus permaneceu no amor do Pai? Fazendo a vontade do Pai, guardando os mandamentos do Pai. Como é que você pode permanecer no amor de Jesus Cristo? Guardando os mandamentos de Jesus Cristo, que são os mesmos mandamentos do Pai, os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. Abra também a sua Bíblia agora em João capítulo 16 e o verso 27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus veio do Pai. O Deus Filho veio e nasceu, encarnou, tornou-se um de nós. Ele veio do céu e quando ele morreu, ele voltou para o céu, exercendo os seus poderes divinos. Agora leia comigo João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Muitos usam esse texto de capítulo 17 de João, verso 3, para dizer que Jesus não é Deus, para que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ora, meu querido, aqui Jesus está se referindo aos 33 anos de humilhação dele na terra, quando ele veio para viver como homem, para ser exemplo seu e meu. Por isso, Jesus não está dizendo aqui que ele é Deus, mas chamando a atenção de você para o Deus Pai e para ele como um enviado do Deus Pai. Mas é óbvio que Jesus Cristo tinha a natureza divina, ele é antes de nós. João Batista mesmo falou, ele é antes de mim, ele existia antes de eu nascer. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Queridos, quando Jesus Cristo diz, para que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro, porque só existe um Deus verdadeiro, mas esse único Deus verdadeiro é uma família divina. É uma família divina, revelada na Bíblia como Pai, Filho e Espírito Santo. E a Jesus Cristo a quem enviaste, porque ele é o enviado de Deus. Ele é o rosto divino. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja aqui a pré-existência de Jesus Cristo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que eu criasse todas as coisas, eu estava contigo. Queridos, Jesus Cristo era eterno com o Pai. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse, porque a Bíblia diz que Jesus é Deus, ele é o eu sou. Muitas vezes Jesus aplicou a si a expressão eu sou, que vem do tetragrama. O YHWH é o mesmo eu sou que se revelou a Moisés em Êxodo capítulo 3. Queridos, Jesus Cristo é Deus. As afirmações de Jesus sobre seu relacionamento com o Pai são surpreendentes. Ele diz que todos os seus ensinos são ensinos do Pai, que tudo o que ele diz ouviu pessoalmente do Pai, que crer nele é o mesmo que crer no Pai, que as suas próprias palavras e obras são palavras e obras do Pai, e que ele e o Pai estão unidos em amar a humanidade e trabalhar pela sua salvação. Que testemunho poderoso da proximidade de Jesus com seu Pai Celestial. Será que você e eu podemos ter uma proximidade, uma intimidade com o nosso Pai Celestial também? Sim, pela habitação do Espírito Santo em nós. Isso mudaria o foco da nossa vida aqui na terra, porque o foco da nossa vida seria agradar o Pai. Porque é isso que o Espírito Santo faz, ele implanta em você a mente de Jesus e você agora quer agradar o Pai, obedecer o Pai, honrar o Pai. Aleluia!